Alô, amigos do Brasil! Grande abraço para vocês, muito boa noite. Você que nos acompanha aqui no Bandeira Quadriculada, no nosso canal no YouTube, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Se inscreva aí para acompanhar sempre o melhor conteúdo do esporte a motor do Brasil e do mundo. E antes de começar o programa, o Eduardo Couto tem uma consideração importante para falar para vocês. Se liga só. Eu queria só, abrindo o programa aqui, fazer uma consideração. A gente tem projetos paralelos, todos nós aqui temos nossos outros projetos, e na quarta-feira passada, o CoutoCast, que é o meu podcast que você vai achar lá no eduardocoutorj.wordpress.com, a gente chegou à saudosa marca, e importante marca, de 200 programas. Então eu queria compartilhar com os parceiros nossos aqui, a quem assiste a gente aqui no canal, convidar primeiro para ir lá, acompanhar o CoutoCast e também fazer um pouco a celebração e compartilhar com vocês essa comemoração de 200 programas de CoutoCast. Muito bem, irmão. É o seguinte, eu queria passar uma informação para vocês que aconteceu na manhã desta segunda-feira e que, infelizmente, o ex-presidente da FIA, o Max Mosley, ele que assumiu em 1993, no lugar do Jean Balestre, quando saiu de forma tumultuada da FIA, esteve até o início desta década última agora, assumindo a gerência da FIA, foi o presidente que teve mais tempo ao longo desse período, né, em que nós tivemos no cargo da FIA. Era um cara que, um cara que eu nem sei se dá para considerar muito, para falar a verdade, mas que aos 81 anos de idade faleceu vítima de câncer. Não foi especificado qual. Não se sabe se ele já estava em estado terminal ou não, e há quanto tempo que ele estava lutando com esse câncer. Quem deu a informação foi o Bernie Eccleston, o maior companheiro de equipe do trabalho da Fórmula 1, e lembrando que Max Mosley também foi o cara que fez parte da equipe March, lá na década de 80, no início dos anos 90. Fica aí os sentimentos para a família e para os amigos dessa perda importante do cara que foi o comandante da Fórmula 1 por muito tempo. Foi, repito, o presidente que esteve há mais tempo durante o mandato da FIA. Certo? Muito bem. O negócio é o seguinte. Vamos aproveitar aqui, então, para ouvir aí os destaques iniciais de cada um, antes de eu dar o recado. Porque eu tenho esses participantes aqui do programa de hoje. Temos aqui o Eduardo Couto, que está para cá, e temos aqui o Fernando Bortolazzi, que está para aqui embaixo. Vamos lá, Eduardo Couto, o seu destaque inicial, por favor. Olha, cada um com a sua sorte, né? Era o Leclerc ou eu, né, cara? Quem desistiu de Mônaco foi o Leclerc, né? Pois é. Meu caro Fernando Bortolazzi, seu destaque inicial, por favor. Bom, boa noite. Meu destaque inicial fica também para o azar do Leclerc em Mônaco, né? Se Ayrton Senna durante um tempo foi azarado no Brasil, não chegou aos pés do azar de Leclerc em Mônaco. Esse precisa de um monte, precisa se benzer, eu não sei o que, mas o azar do Leclerc é monstruoso. Ele tem que fazer um despacho lá em Mônaco. Ô, louco! Enfim, bom, o negócio é o seguinte, molecada, traz pra cá, porque o negócio é o seguinte, você quer se dar bem aí em questão de lavadora aí? Se liga só nesse recado. Você aí de casa, agora o Hospital das Lavadoras é Alexandre Lavadoras. O nome mudou, mas o carinho na manutenção e o melhor preço em lavadoras usadas são as mesmas que você já conhece. E tem mais, agora a loja também está no ambiente virtual. Siga no Instagram, @Alexandre Lavadoras. O telefone ainda é o mesmo, 15 98 135 28 25. Você já sabe, falou lavadora, falou Alexandre Lavadora.
Muito bem, torcida brasileira. Vamos então ao primeiro assunto de fato desse programa de hoje, que é a classificação para as 500 milhas de Indianápolis, e que foi bastante disputada. Brasileiros indo muito bem, inclusive Tony Kanaan, em baita treino que nós tivemos, e quase que o Will Power ficou de fora. É um negócio impressionante. O que acontece com esse neozelandês, Neozelandês. neozelandês, que está numa fase terrível, diga de se passar. Mas vamos lá, vamos começar então com o Eduardo, já que ele falou primeiro, sobre alguns pontos que nós tivemos nesse treinamento e também nesse momento patético, pífio, eu diria Mauro César Pereira, de Will Power. A classificação das 500 milhas sempre surpreendendo, né? Primeiro foi o Alonso que não conseguiu chegar lá, vamos lembrar disso. O Alonso já tentou classificar e não conseguiu, o que significa que até os melhores vão mal em Indianápolis. Indianápolis é uma pista que dá um problema para grandes pilotos. Bom, destaque aí na classificação das 500 milhas o pessoal da... Ai, gente, sumiu o nome da equipe. É tanta equipe que some, mas o pessoal da Chip Ganassi sempre tendo alguma dificuldade nas 500 milhas de Indianápolis. O pessoal tem sempre alguns problemas. E, no geral, eu acho que as 500 milhas vão ser aquele rolê de sempre. Ano passado foi uma corrida muito longa, muito safety car. Foi mais tarde a corrida. E esse ano a corrida não vai ser na área ainda tradicional do meio-dia e meia, ali 1 hora. Vai ser ali por volta de 1h30 a largada. E a transmissão aqui no Brasil começa 1 hora. Por enquanto, é garantido que até as 5 horas da tarde a gente tem a transmissão da Indy. Vai depender se a corrida vai durar menos ou mais o cumprimento desse horário, já que as 500 milhas de Indianápolis, a gente tem corrida que dura ali 2 horas e qualquer coisa, já tem corrida de mais de 4 horas aí nos últimos 10 anos, né? Exatamente. Aliás, tanto a corrida do ano passado durou quase 3 horas e 50 na edição do ano passado. Então vocês já sabem o que pode acontecer, né? Para a televisão é um negócio, um temor do que vai acontecer, né? Mas, meu caro Fernando Bortolazzi, eu quero saber de você o que você pode falar dos pontos do treinamento e desse momento do Will Power inacreditável. Bom, podemos dizer o seguinte, foi bem disputado. O Scott Dixon conquistar a pole, digamos, é aquela surpresa de sempre, né? Se surpreendeu conquistar a pole, mas já é a 4ª vez que ele conquista a pole position lá, então já é algo costumeiro, né? O Chip Ganassi também, só ele que consegue fazer coisa boa, né? Não tirando o mérito do Alex Palou, que venceu a primeira corrida. Mas, enfim. Os brasileiros bem, Tony Kanaan largando na 5ª posição, o Hélio Castro Neves vai largar em 8º, o Pietro Fittipaldi foi o melhor rookie no grid de largada, vai largar em 13º. E o Will Power mostrando que só uma correção, o Will Power é australiano, ele não é neozelandês, australiano, de Tubawamba, o nome da cidade onde ele nasceu. Olha só. Enfim. Pô, não complica no país, mas complica na cidade, né, cara? Deixa eu contar uma coisa. Tumbawamba é o nome da cidade onde ele nasceu. Vá vendo. Que beleza, hein? Depois, nego que nasce em cidade aqui do interior do Brasil é que é zoado, né? Então, o Will Power tá numa péssima temporada, mas numa péssima temporada mesmo, cara. E assim, mas grandes pilotos foram bumpados das 500 milhas. Foi, até Emerson Fittipaldi teve o gosto de ser bumpado das 500 milhas. Mas, cara, não é uma coisa pontual. Desde a primeira corrida ele não tá andando bem. Então, é uma temporada para esquecer mesmo. A gente sabe que tem piloto que larga em último que pode vencer a corrida, quem sabe, né?
Mas foi uma boa classificação. Os brasileiros, o Hélio e o Tony foram bem, o Pietro também, é um destaque. E o ponto de interrogação eu não digo nem pela corrida, eu digo pela transmissão da cultura. Como que a cultura vai se sair numa transmissão longa como 500 milhas? Eu acho que eu deixo como destaque essa pergunta. Aliás, inclusive, essa prova do domingo vai ser o primeiro grande evento que vai ser de automobilismo que vai ter público. Provavelmente cerca de 50%, se eu não me engano, da capacidade do Autódromo de Indianápolis, né? Do Indianapolis Motor Speedway, para esta prova, né? Todos vacinados, evidentemente. Só residentes do Brasil, que são no Brasil, mas que moram nos Estados Unidos, é que poderão estar no autódromo. Quem não estiver no Brasil não vai poder viajar ainda para os Estados Unidos da América. Né? E o detalhe interessante que você falou aí, meu caro Fernando, da transmissão, né? Ontem, infelizmente, né? A TV Cultura não mostrou a classificação, nem sequer no seu site. Foi transmitido pela Arena Indy. Vejam você. Olha o trem que nós temos que passar de ter um aplicativo para poder ver um treino de classificação. A que ponto nós chegamos. Né? E detalhe, que teve narração de um desconhecido lá, que eu nem faço ideia de quem que era, mas que teve presença do Vitor Ness, do Grande Prêmio, e do Jackson, lá do blog da Índico, que eu mando um grande abraço para ele. Pro Vitor Ness eu mando aquele espaço. Vai lá pro seu mundinho, né? Porque o Arena Indy agora fez uma parceria com o Grande Prêmio. O que poderia ser ruim vai ficar pior, para falar a verdade. Né? Essa que é a grande... Diga. Eu só tenho uma coisa a dizer. Faço minha a imagem de Edu Couto tomando água, não sei o que, na sua caneca e vendo você tretando com o Grande Prêmio. Eu faria a mesma coisa que o Edu. Eu veria essa treta tomando um refrigerante de cola bem gelado numa caneca. Eu não vou entrar no detalhe do Grande Prêmio, porque, entendeu? O pessoal acha que Grande Prêmio de Mônaco é Grande Prêmio, né, cara? Então. Então, como é que fala? Grande Prêmio de Monte Carlo, né? Monte Carlo. Monte Carlo. Não é mais Grande Prêmio de Mônaco, né? Vou te falar, bicho. As coisas de Mônaco e tal. Tava olhando lá, cara. Tinha um iate lá que eu vi num doc esses dias. Tava lá um dos modelos. Eu descobri que tava lá um dos modelos, cara. 27 milhões de dólares. O iate. Caraca. Pouca grana. Leva 2 anos pra ficar pronto o negócio. Isso é feito sob encomenda. E diz que disputa a competição. Eu falei, porque a ideia de quem pagou 27 milhões de dólares num barco é bater com o barco. Óbvio. Você vai fazer o quê na competição? Eu gastou 27 milhões. Cara, eu acho que tem a cara da Fórmula 1. Vamos fazer um carro aqui. Quanto custa? Custa 1 bilhão por ano. Vamos bater esse carro? Bora. Vamos botar o Mazepin lá pra bater com esse carro. É a mesma ideia. Ai, meu pai amado, eu vou te falar um negócio pra vocês, hein, Brasil? Deus padre, como diz você, né, André? Exatamente. Faz tempo que você não fala isso, né? Aliás, já que estamos falando de nosso querido pequeno país chamado Mônaco, tem os rookies, né? Hã? Tem os rookies, né? Exatamente, até porque nós tivemos Fórmula 2 com os Brasil do Gelbit como aniversariante do final de semana, no último sábado, na pista. E um detalhe importante. Também nós tivemos a Fórmula Renault ou / Alpine, né?
que é uma categoria também de acesso, que também correu em Mônaco e que teve o Dudu Barrichello, o filho do Rubens Barrichello, isso que fez o que o Rubens Barrichello tivesse em loco em Mônaco para acompanhar a prova do seu filho e, porventura, aproveitou para acompanhar todo o final de semana da Fórmula 1 que teve por lá. E teve um bom resultado na segunda corrida, mas na primeira corrida não foi muito bem, mas que serve aí de aprendizado. E ainda teve a sorte de fazer uma resenha com o Mick Schumacher, que é uma história bem legal, que depois eu vou falar quando eu for falar do Grande Prêmio em si de Mônaco. Mas vamos lá, Rookie dos brasileiros, Fernando. Bom, o Drogovic está mantendo a constância, né? Chegou em terceiro na primeira corrida, em segundo na primeira corrida e em terceiro na segunda corrida, né? Fez uma corrida, as duas corridas de maneira bem constante, bem padrão, né? Conseguiu 2 pódios, está indo bem na pontuação, não é surpresa não, o Drogovic também está numa boa equipe e é manter assim, né? É manter essa constância. O Dudu Barrichello até que está indo bem também na Fórmula Alpine. Estavam falando Fórmula 4, mas já que é Alpine, não foi bem mal na primeira corrida, mas na segunda corrida ele foi para os pontos, se não me engano, acho que foi sexta posição, se não estou enganado. E assim, é começo de Europa pro Dudu, pro Drogovic já. Ele tem que manter essa pontuação até chegar na superlicença e patrocínio, né? A gente sabe que patrocínio é fundamental para ele conseguir bater nas portas da Fórmula 1. É um negócio bem interessante, que essa molecada está começando a vir agora. Nós estamos na terceira geração já de piloto. Né? Então, acredito que vamos ser muita gente nova ainda na Fórmula 1, viu? Essa geração do Hamilton está acabando já. É louco isso. Vamos estar na geração do Drogovic e do Dudu. Quando o Dudu chegar, a geração do Verstappinho é que vai sair. Tá ligado? Vamos lembrar que essa passagem de geração a gente começou mal. A gente chegou a pôr um piloto que deveria substituir o Massa, né? O Massa que deveria substituir o Barrichello, e os dois acabaram saindo quase juntos, coitados. E a gente teve um péssimo início nessa passagem de geração. A gente está aí já há alguns anos sem nenhum brasileiro na principal categoria de automobilismo mundial. Né? O que é ruim para a gente, mas se essa próxima geração for muito boa, for uma geração vitoriosa, e faz parte. O Brasil é um dos poucos países que conseguiu um tempo enorme de continuidade de pilotos, é uma raridade. Né? A gente conta nos dedos países que, por mais de 20 anos, teve um piloto de forma contínua na Fórmula 1. E o Brasil foi um deles, porque não é mais, porque esse período nosso já passou. Muito bem. Bom, agora vamos então para aqui. Esse assunto é maravilhoso. Né? Esse grande prêmio de Mônaco, ou grande prêmio de Monte Carlo, como vocês queiram, para mim é Mônaco. Mônaco é Mônaco. É o grande prêmio mais antigo da Fórmula 1. Foi um dos únicos estacionais que ficou fora pela primeira vez no ano passado. E agora, em 2021, nós tivemos aí um grande prêmio. Quer dizer, mais ou menos, né? Essa o que é legal do GP de Mônaco é que, diferente das 500 milhas de Indianápolis, você já pode. Começou a corrida, você já pode pôr o cronômetro regressivo, né, cara? Porque ela dura ali 1h40, ali entre 40 e 45. Não muda, todo ano é a mesma coisa. Então, não muda nada. O mais louco é que dessa vez ninguém bateu na corrida. Isso é um milagre, né? Até o Mazepin não bateu. Aliás, eu achei que o Mazepin fosse causar a bandeira vermelha. Eu falei isso aqui na semana passada. Pois é, e ele não bateu. É um milagre da humanidade, Brasil. Aliás, por falar em Mazepin, tem treta da Haas, hein? Falar pra vocês, hein? Estão sabendo dessa história? Pra quem não sabe, eu vou contar pra vocês. No meio da prova, o Mick Schumacher estava tendo algum problema no carro e pediu para a equipe para que o Mazepin, que estava atrás dele, fazer a ultrapassagem. Enquanto o carro não estivesse em condições ideais. Pois bem,
Pouco tempo depois, nós tivemos a situação de que o carro do Mick Schumacher melhorou, e aí o Mick Schumacher pediu no rádio para que ele, Schumacher, fizesse a ultrapassagem em cima do Mazepin. Sabe qual foi a resposta do pessoal da Haas? Não. Tipo, que toque de climão é esse, velho? Qual é o seguinte, tá no contrato, VC, tá no contrato. O Mazepin tem que chegar pelo menos uma vez na frente do companheiro de equipe. Tá no contrato. Ele não pode ficar atrás o ano inteiro. É questão contratual. Entendeu? É simples assim. O problema é o talento. É o talento. É o talento do bolso. Talento, né, cara? O cara tomou uma volta quase do grid inteiro. Até do próprio companheiro de equipe no negócio passado. Não, mas vamos combinar. Verdade seja dita. Pela primeira vez o Mazepin andou na frente do Mick Schumacher. É um avanço. É um avanço. Eu não sei se dá para dizer que é um avanço, mas... Na verdade, por ele ser, pro pai dele ser praticamente o dono da equipe, seria mais do que não faria mais do que obrigação, né? Mas sabendo do talento nato do filho, né? Tá. Aliás, como diria Fernando Arantes, mas adoro mato. Porque não pode ter um negócio desse, né, velho? Não pode ter um papelão que a Haas fez, né, velho? Ainda mais... Não, mas só um dado curioso. Quem aqui apostou que o Verstappen venceria a corrida? Acho que só o André, o André e o Edu, né? Os dois. É nóis, Brasil! Vocês dois ganharam o bolão, verdade. É verdade. Os dois, tá aqui o balão. Aqui, tá marcado. Por favor. Fala mas até onde eu sei, eu tô liderando. Fernanda apostou que o Hamilton ia ganhar. O Hamilton começou benzão, largando de sétimo. Uma oportunidade imensa, assim, de ganhar o GP de Mônaco. Né? Aliás, todo mundo errou o quali, né? Porque todo mundo botou o Hamilton entre os 3 primeiros, então no quali todo mundo zerou. Né? Tá. O AVC botou o Verstappen ganhando, foi o que chegou mais próximo da classificação, que ele botou o Gasly e o Carlos Sainz ali entre os 3 primeiros na corrida. Foi o que melhor chegou próximo do que foi a classificação, assim. E na corrida, a gente teve eu e ele com o Verstappen na frente. Eu apostei o Hamilton em segundo, Leclerc que não largou em terceiro. Aliás, aproveitando, já avançando aqui na pauta, o Leclerc não largou, né? Ele foi pole position e acabou por não largar, né? Ele bateu no sábado, bateu feio depois de conseguir a pole position. Aliás, ele só ficou com a pole position por conta do acidente dele mesmo, porque uma galera não conseguiu fazer a volta rápida depois. E o que quebrou não foi nem a transmissão, foi o eixo de transmissão que não foi afetado pelo acidente. Ou seja, além do acidente, ainda quebrou uma peça que não tinha relação com o que tinha acontecido no acidente, uma das peças que não tinha sido afetadas. Detalhe, foram apenas 5 corridas que a gente não teve o pole position largando. Isso acontece de tempos em tempos, né? A última vez, além do GP de ontem, claro, né? Foi o grande, maravilhoso, bonito, aquele GP que todo cabeça de gasolina, que todo fã de Fórmula 1 tem orgulho, que é o GP dos Estados Unidos, que aconteceu inclusive em Indianápolis de 2005. O famoso GP de 6 carros. Né? Já a gente dá uma recordação dele aqui, o que aconteceu. Depois que aí foi problema de carro mesmo, foi o de 75 na Argentina, em 82 na Alemanha e em 96 na França. Foi quando o pole position não largou. Em 2005, não foi problema com o carro. Vamos lembrar que em 2005 rolou aquela treta de pneu, era pneu Bridgestone e o tal Pirelli. Michelin.
Michelin, desculpa. E o Michelin, que estavam lá, e o pessoal, na hora em que ia fazer a curva da Indy, um dos pneus não tá, uma das montadoras de fabricante de pneu não aguentava, estourava o pneu, teve acidente na sexta, teve acidente feio no sábado, e no domingo a galera lá resolveu recolher para os boxes e não largando. Inclusive, a gente só foi decidido isso depois da volta de classificação, a volta de apresentação, porque a volta de apresentação é obrigatória para todos os pilotos. Então, todos os pilotos formaram no grid até o último minuto. A gente não sabia se o pessoal ia recolher para o boxe ou ia largar, ou se ia ter algum maluco que ia largar sabendo que o pneu poderia explodir. Resultado, acabou largando, aliás, a única vitória da Ferrari naquele ano. Olha aí, tá vendo? O que é a natureza? Detalhe, as Jordans estavam entre os 4 primeiros colocados. Era algo interessante. É um Foi o último pódio da Jordan, inclusive. Exatamente. E essa corrida é engraçado. Muita gente especulou que o Leclerc teria batido de propósito, né, para atrapalhar os outros que vinham atrás. Não, isso é a especialidade de brasileiro. Mas viu, outra coisa também. Se ele queria bater, ele foi burro. Ele devia ter visto o vídeo do Schumacher em 2006. O Schumacher estacionou na rascasse. Ele não, ele deu uma panca no segundo S da piscina. Mano, o Lance Stroll cortou aquele S da piscina 2 vezes e não bateu o carro. Aliás, falando em cortar o S da piscina, tem uma coisa que a gente não falou do Mazepin, cara, aqui que eu acho legal. O Mazepin tomou bandeira preta por extrapolar o limite da pista. What? Não só ele, o outro piloto também. Foram 2 pilotos que tomaram bandeira preta por exceder o limite da pista. Aonde? Como? Aonde, velho? Como? Aonde? Tipo, o cara virou o fantasma do Mario que passou pelo muro? Aonde? Você extrapola o limite de pista, bicho? Pelo amor de Deus, aonde? Viu? Acho que só tem 2 lugares que dá pra cortar a pista em Mônaco, que é no S depois do túnel e no segundo S da piscina. Mas ali, se você cortar, se você não virar tempo, você bate no guarda-reio. Isso pode, porque, mano, gente, isso é vergonhoso, hein? Isso é vergonhoso. Tomar bandeira preta porque teve... Porque ultrapassou o limite da pista. E não só uma vez. Não só uma vez, porque ele só põe essa bandeira preta depois que você faz isso 2 vezes. 2? Aí é tacadá, hein, Brasil? Aí é triste demais, hein, mano? Mas então o Mazepin não pode correr na Fórmula 1, ele tem que correr no Mario Kart, no Crash Team Race. Ai, Brasil, vou te falar um negócio, viu? Aliás, outra coisa pra falar nessa corrida aí é o seguinte. Primeiro, a sorte do Verstappen, que larga, teoricamente, na pole, né? E o fato da polêmica do Bottas. Sim, porque houve uma roda, uma porca ficou presa dentro do carro. E dizem lá na Europa, de que a Mercedes teria feito isso como uma forma para que o Hamilton ganhasse pontos importantes para o campeonato. Ganhou pontos tão importantes que não saiu da posição. É bizarro. Não, o que acontece, velho? Viu? E ainda tem gente que acha que eu exagero quando falo que o Bottas é pior que o Irvine. Como falar sobre isso, meu caro Eduardo? Cara, bicho. Olha, do Hamilton, e eu só posso falar uma coisa. Finalmente o Hamilton foi pro 2º lugar no campeonato. Finalmente! Aleluia! Esse domingo foi muito diferente, cara. Ó, o Hamilton não ganhou a corrida. O Hamilton não pontuou entre os 3 primeiros.
O Hamilton perdeu a liderança do campeonato porque ele não perdia há 3 anos. O Verstappen assumiu a liderança do campeonato. O Mazepin não bateu. Tomou bandeira preta porque cortou da pista. E para acabar com tudo, o São Paulo conseguiu ser campeão depois de Em cima do Palmeiras! Em cima do Palmeiras! Cara, não tinha como! Olha só. E tem mais. Você esqueceu um detalhe. O pole position não largou, que é um ponto importante. E o pole position não largou por cagada dele. Não. Isso que eu falo, Mônaco, né, Brasil? É o que eu falo pra vocês, velho. Em toda qualquer corrida da história da humanidade, vocês jamais duvidem do Grande Prêmio de Mônaco. Por quê? Aí você vai me perguntar, por quê? Porque Mônaco, ele reserva alguns pontos que sejam extremamente extravagantes, não só pelo glamour, pelas sacadas, pelos bares. Aliás, inclusive, tem um apartamento ali na frente, acho que do túnel, né? Onde você não tinha batido em 88, que é um dos mais valiosos e mais caros hoje. Só por causa do andar em que o Senna morava. Pra vocês terem uma ideia. Vocês veem como é que o negócio é louco. Eu tenho uma outra questão do GP de Mônaco, que foi a recomendação do pessoal de San Marino, lá, falando que cada embarcação daquela ali que a gente via só podia ter 12 pessoas. Aí, eu fui dar uma olhada, tem barco ali que só de tripulação precisa de mais do que isso. Então. Ou seja, se você resolver botar a tripulação lá pra te atender, lá inteira, tu não pode ir, né, assistir o GP. Então, lembrando que a próxima corrida, se eu não me engano, vai ser o Grande Prêmio do Azerbaijão. A de Baku. A grande curva do castelo. É uma coisa maravilhosa. Eu gosto daquele castelo no meio do GP. Eu acho o conceito melhor do que o estádio lá que botaram lá naquele outro GP lá. Então. Aliás, vou falar ainda nesse assunto Mônaco. Vamos botar na tela aí um gráficozinho interessante que para a gente poder discutir aqui com nossos amigos e você aí em casa, ainda no Brasil, que tem a ver com uma questão ligada à Fórmula 1, Eduardo. Pois é, vocês estão vendo aí esse gráfico? Vou pedir até desculpas por não trazer um gráfico maior, que eu queria trazer o gráfico do dia e aí eu preferi usar Pode botar em tela cheia. Sistema aí do gráfico. Vamos lá, vamos para a tela cheia para o nosso gráfico. Que é o seguinte, esse gráfico aí, ele é a variação dos últimos 5 anos das ações da Fórmula 1, né? Vocês podem ver que ela começou mal, como todo mais ou menos lançamento, ficando ali por volta dos $21. Hoje ela está beirando ali os $45, claro, tem aquele vale ali lá embaixo, que é de 2020, todas as empresas sofreram com essa retração de 2020, e aí tem essa redução. Por que eu estou trazendo esse gráfico aqui hoje? Pelo seguinte, a gente já comentou mais cedo da questão do Hamilton, das novas gerações que estão vindo, né? O Hamilton, por ser não só o multicampeão, como também com todos os recordes que ele vinha batendo, inclusive nesse período aí, que começa lá em 2016 para cá, foi mais ou menos quando as ações começaram a ser comercializadas, né? E também aquele ano que ele lutou pelo primeiro lugar e acabou ficando em segundo. Teve também, nesse período, a questão da Fórmula 1 também começar a se posicionar também muito pela questão do Hamilton de pedir posicionamento da categoria para botar mulheres, botar LGBTs, não sei o que, dentro da categoria e tentar atrair esses outros públicos, né? E também a questão racial, que ficou muito em voga no ano passado também. E aí, existe uma preocupação dos acionistas, porque agora a Liberty Media tem que responder aos acionistas de ter alguns problemas com a saída do Hamilton. Isso, inclusive, saiu na última pesquisa que eles fazem, mostrando os pontos de atuação e o que você tem de oportunidade e ameaça, o famoso SWOT, né, que eles chamam na sigla lá em inglês. Claro que isso é
representa a categoria, e fato é que a Fórmula 1 consegue viver sem um multicampeão. A gente pode ver o tempo da saída entre o Senna e do Prost até chegar ao Schumacher, o tempo até realmente o Hamilton se consolidar e se tornar um multicampeão. Então, existem períodos entre um multicampeão e outro que acaba aparecendo outros grandes pilotos que ganham menos campeonatos, né? Ficam ali com 2, 3 campeonatos e tal, né? E que também o período sem uma grande rivalidade, o caso do Senna e do Prost, né? Fato é que comercializando ações em Wall Street, a Fórmula 1 precisa responder a vários acionistas e dar lucro. É obrigação dela, a partir de agora, dar lucro, né? Então, esse negócio Fórmula 1 precisa se desenvolver. Claro que ano passado, apesar de tudo o que aconteceu, a Fórmula 1 conseguindo fazer suas 17 corridas e outras questões, fez com que, basicamente, as ações normalizassem muito rápido. Se você for olhar entre o que foi feito no final do ano de 2019, a entrar na pandemia em 2020, a normalização do gráfico em certos valores, mesmo que basicamente você só tenha repetido o pico disso já em 2021, basicamente as ações se recuperaram muito bem ainda em 2020. Detalhe, muitas empresas estão começando a se recuperar agora nesse ano de 2021 e com muita dificuldade, coisa que a Fórmula 1, pelo menos assim, valor de ação, tá, gente? Ela já conseguiu fazer em 2020. Claro que 2021 ela continua com esse trabalho. Então, tem algumas coisas que a Fórmula 1 já conseguiu, que é o caso da renovação do público, ajustou o lado financeiro, tem um novo regulamento técnico um pouco mais igualitário, inclusive tem um limite de verba das equipes para tentar padronizar isso. E, claro, existe também a questão dos heróis e dos grandes campeões para conseguir isso. E, claro, que isso é uma preocupação e isso pode impactar esse valor de ação, que hoje está beirando aí os 45 dólares americanos. 45 milhões ou 45 só dólares? 45 dólares certinho. Tá. Uma ação, tá? Não significa que o valor da categoria é esse. Você tem empresas que têm mais ações, empresas que têm menos, mas teoricamente, se você quiser comprar uma ação da empresa, atualmente uma ação está em torno de 45 dólares. Claro que ninguém compra uma ação só, né? É necessário a gente também dizer isso. Muito bem. Bom, agora é o seguinte. Eu confesso a vocês que quando eu acordei no domingo de manhã, ontem, eu estava preparando as coisas lá para ver lá a repercussão da corrida e tudo mais e tal, quando eu me deparei com a notícia de que o André Ribeiro tinha falecido aos 55 anos de idade, vítima de câncer no intestino. Ele que, curiosamente, ele não tinha, teoricamente, não teria tido nenhum problema de saúde. Inclusive, o próprio Rubens Barrichello tinha falado isso. Então, acho que nada mais justo que falar para vocês é o seguinte: o piloto teve 68 corridas, 3 vitórias apenas, só que 3 dessas vitórias são emblemáticas, porque New England em 95, no primeiro ano de categoria, e 2 vitórias marcantes, as Rio 400 de 96, a primeira corrida da Indy no Brasil, e a prova de Michigan, aquela em que o Greg Moore acabou batendo no Emerson Fittipaldi, que fez com que o Emerson forçasse a sua aposentadoria. Foi aquela coisa que, inclusive, o Christian teve que ligar no telefone para poder falar com a equipe sobre tudo disso aí. Antes de a gente pôr a homenagem que a gente preparou para vocês, eu queria ouvir a opinião de cada um dos nossos participantes aqui para definir um pouco do tamanho do que o André Ribeiro representa para o automobilismo nacional e principalmente para a Fórmula Indy no Brasil.
Vamos lá, Fernando. Bom, vamos lá. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas se eu não contei, eu vou contar. Não vou dizer graças, mas ele foi a primeira personalidade do automobilismo que eu vi e que me inspirou pode dizer que inspirou, a assistir corridas. Eu não acompanhava muito corrida em 1996, mas eu lembro que eu estava na casa da minha avó, estava tava tendo aqueles churrascos de domingo, tudo, e de repente meu avô zapeando os canais, estava passando essa prova do GP do Brasil, né, a Rio 400, e o André Ribeiro estava liderando. E eu lembro de assistir até o final essa corrida junto com meu avô, acho que meu pai estava junto, né? E uma imagem bem emblemática que eu tenho é dele saindo do carro, comemorando tudo. E, e ele lá com aquela festa dele e tudo mais. E eu queria saber um pouco mais. E aí, todo domingo eu comecei de tarde ligar a TV, que no meu quarto tinha TV, e ver se tinha aquela corrida, né? E foi indo, aí eu começava a ver, quando tinha corrida eu começava a ver, e traduzindo, foi assim que eu comecei a acompanhar automobilismo. E aí chega naquela história que eu já contei algumas vezes, que eu comecei a gostar de automobilismo não foi pela Fórmula 1, foi pela Fórmula Indy, e mais precisamente por causa do André Ribeiro. Isso aqui, o André conhece essa história, não é de hoje, né? Ele compartilha uma história parecida com essa, que foi em 96. Então, o André, vamos dizer assim, na minha paixão, na qual eu trabalho agora, hoje aqui com vocês no automobilismo, foi com André Ribeiro da Cunha Pereira. Ninguém sabia o nome dele completo, até eu achar no Wikipedia e falar aqui, André Ribeiro da Cunha Pereira, que me inspirou a assistir automobilismo e estar aqui onde estou hoje. Então, que ele vá em paz, que ele tenha encontrado Cristo Jesus na vida dele, que ele tenha tido a oportunidade de reconhecer ele como Senhor e Salvador e que Deus o tenha num bom lugar. Eduardo Couto, o que representa André Ribeiro para o automobilismo nacional? Não é complicado, né? A gente André Ribeiro foi um dos que contribuíram, né, na passagem entre o Senna e o Rubinho e o Massa, né, aqui no Brasil. Claro que quando o Senna foi, o Rubinho já corria na Fórmula 1, mas ele demorou ainda a ter postos de destaque. A gente teve o Senna indo embora de forma trágica e a gente teve um piloto mesmo que em outra categoria que manteve essa chama dos brasileiros viva e aberta, assim como a gente teve no meio dos anos 2000 na Indy, né? O próprio Tony Kanaan fala bastante do André nas entrevistas que né, ele chegou a conversar com o piloto e outras coisas e tal, coisas da pista, né? Piloto conversando com o piloto e tal. E me parece que ele tem uma importância que é de gerar público, né? A gente acaba criando muita empatia quando a gente vê um piloto nacional, um piloto brasileiro correndo e quando a gente fala de renovação de público, o Brasil, que é um dos maiores centros consumidores de mídia, um dos maiores centros consumidores de esporte, ter um brasileiro é uma diferença muito grande e acaba melhorando muito o público das suas categorias, dessas competições em que eles estão envolvidos, né? E o brasileiro também acaba sendo um fã muito apaixonado, acaba acompanhando com muita regularidade, e o André ele ajuda exatamente no que o Fernando falou, ele ajuda a criar público, ajuda a você ter um ídolo, e pilotos são ídolos bastante maduros, né, para nossa competição e para o nosso
nossa população, né? E me parece que se ter um piloto como ídolo, você tem um ídolo bastante maduro, até porque ele tem que estar no mundo dos adultos muito, muito cedo, né? E conseguir conversar sobre coisas muito específicas, né? Que estão envolvidas ali no carro muito cedo. Então isso ajuda na criação de maturidade também, pelo fato de que muitos dos pilotos acabam saindo da casa da família também muito cedo. O André Ribeiro, ele começou sua carreira no kart em 1983, foi campeão brasileiro de kart, depois teve uma participação importante na Fórmula Renault, na Europa, em 86, onde conquistou 4 vitórias, depois esteve na Fórmula Clio, onde conquistou também 2 vitórias, depois, em 94, foi para a Indy Lights, onde foi vice-campeão, numa disputa acirradíssima pelo título, e aí em 95, pela Tasman, onde ele correu pela Indy Lights, ele acabou indo para a Indy, onde ele venceu todas essas 3 corridas que eu mencionei pela Tasman. Depois ele foi a correr nessa Indy até 98, quando ele resolveu se aposentar para ser empresário, depois de uma passagem muito apagada pela Penske, onde chegou a estar em 22º lugar em alguns momentos do campeonato de 97 e 98. Aí depois ele se tornou empresário de sucesso, de concessionárias, também agenciou a carreira do Pedro Paulo Diniz por um período curto, e depois foi comentarista da TV Record, quando a Indy passou para a TV Record em 2002 até 2004, onde formou a equipe ao lado de Oscar Ulisses, um dos grandes momentos da Fórmula Indy, em que estava começando a passar para a Champ Car, em que o Sebastian Bourdais viria a ser um dos grandes vencedores, e também o nosso queridíssimo e simpático Cristiano Lamata acabou sendo campeão exatamente com os comentários dele em 2002. Um grande piloto, um cara exemplar, nunca apareceu em público, raramente aparecia em alguns eventos importantes, e fica a nossa solidariedade à família, às 3 filhas que ele deixa, o número de amigos também que ele tinha, que era muito grande, toda a família, o meu abraço, o meu afeto, e todo descanso em paz. E nós vamos terminar o programa com uma homenagem, com a narração do Theo José, da vitória do Rio 400 em 1996, que foi exibida pelo SBT. Até semana que vem. É a última volta para André Ribeiro. Saiu o líder. Últimos 3 quilômetros aqui em Jacarepaguá. Últimos 3 quilômetros do Autódromo Nelson Piquet, circuito oval Emerson Fittipaldi. Vem para a reta oposta. Vem ganhar a curva 3. Vem André Ribeiro. Agora é bem embaixo. É ganhar a curva 3. Últimos metros para ele. Vem ganhar a curva 4. Redução. Aí, com carinho. Faz com carinho esse carro. Vem para a reta. Agora engolir a reta. Vem engolindo a reta André Ribeiro. Acelera André Ribeiro. Não perde mais. Não perde mais André Ribeiro. Vence André Ribeiro, o Grande Prêmio do Brasil. Vence o Brasil em Jacarepaguá. É mais uma vitória Brasil brasileira na Fórmula Indy.